Olá, 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 muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já estamos ao vivo aqui no Instagram. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Davi César, ele que trabalha na Minas Arena, no Mineirão, e ele que é o responsável pelo atendimento a todas as pessoas com deficiência no Mineirão. Ele tem uma história muito bonita, ele é produtor inclusivo do Mineirão. Ele começou como um militante pela causa, por sofrer todas essas dificuldades no dia a dia de quem é o Mineirão, de quem ia assistir o jogo, de quem ia torcer para o seu time. No caso do Davi César, ele é atleticano, e aí na hora de assistir o jogo não tinha conforto, não tinha respeitados os seus direitos, não tinha um espaço adequado para quem é cadeirante, para quem precisa de um espaço especial e tem esse espaço especial por direito no Mineirão. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Davi, eu estou esperando aqui ele se conectar, ele se plugar, para que nós possamos conversar um pouco com ele sobre essa pauta, primeiro no Mineirão, a experiência do que ele já tem feito por lá, e segundo para Belo Horizonte, para a nossa cidade, para ele nos contar o que precisa ser feito para todos que têm qualquer tipo de deficiência e que são cidadãos e cidadãs que precisam ser respeitados, que precisam ser incluídos na sociedade com a plenitude daquilo que eles têm de direito. O Davi César já está conectado conosco. Davi, tudo bem? Boa noite. Olá, João. Olá a todos que estão aí conectados. Boa noite a todos. Boa noite aos seus seguidores e aos meus que porventura estão aí conectados também. Boa noite a todos. Ô Davi, vamos contar uma coisa de bastidores. Eu tenho saudade, porque essa hora era para eu estar no ar na rádio, né, para estar conversando bastidores aqui no programa. Então vamos contar uma coisa de bastidores aqui, que eu acho que pouca gente sabe. Nós somos colegas do CrossFit, né? Nós somos colegas do CrossFit, João. Já malhamos junto um do lado do outro. Pois é, mandar um abraço para toda a rapaziada das academias, para todos os proprietários que sofreram tanto nessa pandemia. Infelizmente não tiveram por parte da prefeitura nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de ajuda. Abraçar a turma lá da 4x4, que era a nossa academia, e eu estou vendo também que essa turma está sofrendo, e Belo Horizonte precisa muito de um projeto no ano que vem, de incentivo tributário, fiscal e de apoio a todos os nossos pequenos, médios e grandes comerciantes, empresários, empreendedores. Eu falo muito, Davi, quando se fala a palavra empresário no Brasil, se pensa naquele grande construtor, naquele grande empreiteiro, naquele grande atacadista. Gente, empresário, às vezes, é o cara que tem ali a lojinha da esquina, onde trabalha o pai com a mãe, com o filho e com a nora, e dali tira o sustento de uma família inteira. Né? O caso lá da 4x4, que são jovens empreendedores que acreditaram, que investiram e que precisam do apoio do poder público. Então, quando eu falo de empresário na nossa cidade, eu falo em especial dessas pessoas que precisam muito do apoio do serviço público. Quero pedir para você que está nos assistindo para dar uma batidinha aí no coração da sua tela, porque com isso outras pessoas são convidadas para assistir a nossa live. Davi, você é produtor inclusivo do Mineirão. Me conta o que significa isso. João, primeiro eu sou produtor inclusivo, trabalhei em alguns festivais em Belo Horizonte. Eu venho, uma parte da minha história é da vida noturna de Belo Horizonte. Eu sou um apaixonado pela vida noturna de Belo Horizonte, inclusive, e pela minha experiência, e pelo que eu vinha percebendo de relacionamento com cliente com deficiência, eu comecei a desenvolver essa empresa minha e essa consultoria para grandes negócios, festivais, grandes eventos, na questão do relacionamento do público com deficiência. O meu maior propósito como produtor inclusivo eu entendo que nós entendemos que precisamos resgatar ainda mais as pessoas com deficiência para esse ambiente. Naturalizar esses corpos para que não sejamos vistos
como somos vistos ainda, como aberrações, grandes, muita diferença. Você pode estranhar, mas é a nossa realidade. Você está na rua e, por eu não ter pernas nem braços, a pessoa já olha estranho, porque não teve oportunidade de conviver. Então, como produtor inclusivo, meu objetivo, nosso objetivo, é proporcionar essa convivência de forma equiparada e natural. Você pegou uma experiência pessoal das dificuldades que você tinha e transformou num negócio. Como entidades, como empresas, como clubes, como baladas, como festas, como um estádio de futebol como Mineirão, podem tratar com respeito clientes, consumidores, frequentadores que estão ali e que gostam da diversão, do entretenimento, como todo mundo, mas que não têm o mesmo respeito como clientes da maioria. Esse contexto está correto? Essa leitura está correta? João, na verdade, nós somos consumidores, de qualquer maneira. E Belo Horizonte, eu vejo Belo Horizonte como um dilema, ainda mais na vida boêmia, na vida dos bares, restaurantes e bares de Belo Horizonte, porque nós temos bares tradicionais, por exemplo, que são construções antigas. E aí, você entrar numa briga ou numa luta contra a questão arquitetônica, você também tirar a identidade desses bares. Quais são as nossas estratégias inclusivas, junto com o governo e também o proprietário, que podemos fazer e que não prejudique nem o proprietário com grandes reformas e nem a pessoa com deficiência ser impedida de usar um banheiro, por exemplo, que é a nossa realidade. Se eu estou num bar tomando uma água, uma Coca-Cola, uma cerveja, que seja, eu vou querer ir ao banheiro uma hora ou outra. Então, proporcionar esse olhar, essa relação com o cliente mesmo. E eu vivi muito isso no meu dia a dia. Amigo meu pegando em escadas, no braço, enfim. Então eu tento. Primeiro eu falo que esse processo de inclusão, da produção inclusiva, o processo de inclusão é um entendimento meu, é um processo de sedução. Você entra na cabeça daquelas pessoas envolvidas, você seduz elas e torna aquele negócio como uma possibilidade de negócio também. Então é uma missão nossa aí. Vamos falar da realidade que nós temos hoje em Minas Gerais, no Brasil e aqui em Belo Horizonte. Nós estamos num país que respeita a pessoa com deficiência? Nós estamos num país que marginaliza a pessoa com deficiência e coloca num lugar de caridade, é o que nós chamamos, talvez, do capacitismo. O capacitismo é o lugar do preconceito, João, o lugar da desinformação. Então, a partir do momento que não tem um ambiente, um lugar público, uma escola, não me acessa, não me insere, ou insere por caridade e não por direito, não por eu ter meu direito de cidadão, a sociedade já está sendo capacitista. A perspectiva da lei, ela traz o seguinte: deficiente é a sociedade. A minha deficiência, a minha condição, ela é uma condição física, uma característica física, como você tem as suas características físicas, eu tenho a minha, eu tenho um cabelo calvo, cabelo para fazer, estou com barba para fazer, aliás, o cabelo mais calvo. Eu também estou aqui. Só que minha barba é dura, cheia e falha. É dura de crescer, cheia de falha e farta cabelo. Então, são minhas características. A pessoa à frente, por isso que nós falamos de pessoa com deficiência. Portador de necessidade especial, eu não porto uma deficiência. Eu não posso me desvincular dos braços e das pernas. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer entrevista com o João Vitor Xavier. Quer saber? Hoje eu não vou levar meus braços e minhas pernas, não. Vou deixar ele no cantinho e vou sem braço e perna. Não, não posso. Eu nasci, meu corpo ele é natural, então é a minha condição, a pessoa à frente. Você olha o profissional à frente da deficiência, como você olha a pessoa à frente da deficiência. Então, você falou... Desculpa, pode falar. Perdão. Não, pode concluir. Então, quando você coloca a deficiência à frente, nós estamos sendo capacitistas. E isso é um comportamento da sociedade brasileira. Eu sou muito amigo do Geraldo Magela, o famoso ceguinho é a mãe, né? Personagem
de teatro, de TV, de cinema, um grande artista. E o Magela fala o seguinte, ele fala assim, olha, João Vitor, é muito normal que a pessoa confunda a minha deficiência, né? Ela acha, eu sou deficiente visual, sou cego, mas o cara acha que eu sou surdo, ele acha que tem que gritar comigo falando mais alto que eu vou entender o que ele está falando. Então a pessoa acha que eu sou uma criança pelo fato de eu ser cego. Começa a conversar comigo como se eu fosse um menininho de 4 anos. Oi, tudo bem? Eu posso te ajudar a atravessar a rua? E não é isso, né? Ele não quer, ele é cego, mas ele tem todas as outras capacidades normais, né? Sim, nós temos o nosso desenvolvimento humano dentro do que nós reconhecemos no nosso corpo. E isso eu concordo com o Geraldo Magela em algumas partes, porque, e isso é o capacitismo também, que é nos infantilizar, nos colocar... João, assim, é impressionante o lugar que ainda a sociedade nos coloca. Tem uma situação que eu repito muito nas minhas palestras, por onde eu vou, que eu estava na frente de uma padaria em Belo Horizonte. Eu pedi para minha mãe, lá nessa padaria tinha uma barreira arquitetônica, ou seja, um grande degrau para minha cadeira acessar. Eu fiquei aguardando a minha mãe enquanto ela ia dentro do estabelecimento. Eu estava com uma blusa, uma camisa social de bolso. Quando me dei conta, uma pessoa veio até mim e depositou, colocou no meu bolso R$50 ou 30, R$20, não lembro a nota no dia. E eu pensei, gente, o lugar da pessoa com deficiência é o lugar do pedinte. É o lugar do improdutivo. O mercado de trabalho hoje, principalmente em Belo Horizonte, é um mercado de trabalho que está aí só para cumprir cotas. E nós temos que ser ainda militantes na luta para garantir os nossos lugares, porque nós podemos e nós somos produtivos. Existe um mito que nós não somos qualificados e que nós não podemos produzir, e que a nossa luta é quebrar esse mito, é quebrar essa barreira atitudinal que nós temos. E eu, como produtor, inclusive, e todos que trabalham que eu conheço, nós temos uma grande missão: tornar a convivência, pegar aquele corpo que está curtindo junto com outros corpos, com todos os corpos, e que aquilo fique natural. A partir do momento que eu tenho um jovem adulto que vai ser líder de uma empresa, num festival meu, e que está convivendo com uma pessoa com deficiência no mesmo festival, durante várias vezes, o olhar dele vai se acostumando, a vivência dele vai se acostumando enquanto você esquece que tem a deficiência, enquanto você esquece e simplesmente olha para a pessoa. Vamos falar da questão da pessoa com deficiência na nossa cidade. Nós tivemos uma mudança nos últimos anos, que foi a retirada do trocador do ônibus. Isso impacta a sociedade como um todo, as viagens demoram mais, o motorista fica sobrecarregado, o passageiro está gastando às vezes 15, 20 minutos, 10 minutos a mais no trajeto, porque o motorista tinha que se concentrar em dirigir, agora ele tem que ir fazer a cobrança. E pelo que nós conversamos antes, nos preparando para a entrevista, a questão da pessoa com deficiência é ainda mais agravada na situação de transporte público. Né? A retirada dos agentes do ônibus, os trocadores, para a gente teve um grande impacto de relação mesmo com, assim, não só com o motorista, mas também, gente, e assim, eu estou falando de uma experiência minha, tá? Eu não quero generalizar aqui, não quero criar um desconforto com a profissão de forma alguma. Eu estou falando uma experiência minha enquanto cadeirante em Belo Horizonte. E também com as pessoas que estão dentro do ônibus. Quando as pessoas começam a ver a rampa elevatória sendo ligada ali no ônibus e tem um horário para cumprir, a rampa elevatória, muitas vezes nas grandes empresas de transporte, não são verificadas, não existe manutenção, e aí as rampas travam, e trava o horário da pessoa, muitas vezes tem que descer do ônibus, esperar o ônibus seguinte. E agora, sem os trocadores, nos trouxe uma dificuldade de relacionamento mesmo. Muitas vezes a gente vê pessoas muito reativas, e não só o problema pessoal, não só o problema do profissional, nós estamos passando também. Aqui em Belo Horizonte tem muito problema de árvores em frente ao ponto do ônibus, onde impossibilita do motorista me enxergar. Nós temos um problema de calçadas muito altas, onde a rampa elevatória não alcança essas calçadas para minha cadeira entrar no ônibus. E os ônibus nossos não são acessíveis. Os nossos ônibus são adaptados. Ônibus acessíveis são aqueles ônibus com nível baixo, aqueles ônibus
que abaixam ao nível da calçada. Então, os nossos ônibus de Belo Horizonte ainda são os ônibus adaptados. A mobilidade em Belo Horizonte, cara, a mobilidade em Belo Horizonte, aí eu vou falar principalmente do cadeirante, porque é a minha vivência. Então, não posso falar por outra pessoa. A mobilidade do cadeirante em Belo Horizonte, ela tem que ser muito organizada. O Uber, eu tenho uma cadeira motorizada. Você vai pedir um aplicativo de transporte, muitas vezes te recusam para você não arranhar o carro, porque a cadeira é pesada. Táxi, você tem que andar com táxi acessível. Ou, se você quiser colocar sua cadeira em um táxi acessível. O táxi comum, táxi comum. Padrão, o táxi padrão. Muitas vezes minha cadeira motorizada não cabe também nos porta-malas. Então a gente tem que se organizar. Por exemplo, no meu dia a dia, eu não sei daqui uma hora o que eu vou fazer. Daqui uma hora minha agenda pode mudar, então eu não consigo agendar com um taxista acessível. Então a nossa mobilidade tem que ser muito organizadinha. E a gente precisa desse olhar mais próximo, porque estamos sendo cada vez mais escanteados, cada vez mais marginalizados nos nossos direitos e garantias enquanto cidadão em Belo Horizonte. Em 2019, o Daniel Marques, que é diretor da BH Trans, ele prometeu naquela região hospitalar, que é uma região muito importante em Belo Horizonte. Certamente nós temos muitas pessoas com deficiência que precisam acessar a área hospitalar do tratamento e que precisam acessar para trabalhar, para prestar serviços a outras pessoas. E apesar de ser uma área extremamente importante, hoje não pode ter falha, porque às vezes 5 minutos a mais ou a menos pode impactar em salvar ou não uma vida. Houve uma promessa da BH Trans de criar facilitadores, adaptações, e isso não saiu do papel, né? É a sensação. Olha só, eu queria que você me dissesse a respeito da cidade de Belo Horizonte, da capital, da BH onde vivemos, o que precisa ser melhorado para termos uma cidade mais inclusiva e mais respeitosa? E nós como povo, nós como sociedade, e nós como cidade, como serviço público. Cara, a cidade e assim, o movimento da pessoa com deficiência, ainda mais em Belo Horizonte, está cada vez mais empoderado. Aqui eu deixo abraço, por exemplo, para o Thiago Elton, para a Laura, que são pessoas muito bacanas em Belo Horizonte, muito militantes da causa. 21 de setembro é o Setembro Verde, onde valoriza e nos dá visibilidade sobre a nossa luta. Então, o que precisa... eu vejo a inclusão como vontade, cara. E diálogo. A melhor ferramenta para a inclusão é o diálogo. Existe uma frase na comunidade da pessoa com deficiência que é nada sobre nós sem nós. Muitas vezes as decisões são tomadas sem nos consultar, sem ver se aquela situação é propícia para nós, sem nos ouvir. Então, nos aproximar cada vez mais e que a gente sinta, que a gente faz parte da cidade como cidadão, porque nós pagamos o mesmo tanto que cada cidadão, os nossos impostos. Então nós precisamos ser mais participativos e ser convidados também. Deixa eu dar um abraço no Leônidas, que é o Léo Raposeiro, que está nos acompanhando e que manda muitas mensagens para mim, há muitos anos, questionando a questão dos torcedores com deficiência no Mineirão, como eles eram tratados, como era essa realidade, quais eram as dificuldades. E é bom destacar que o mês de setembro, você falava sobre essa luta, sobre a causa, o mês de setembro é o Setembro Verde, e que foi escolhido para dar visibilidade a essa causa tão importante das pessoas com deficiência. Me conta da experiência do Mineirão, porque isso é de muitos e muitos anos, não é do Mineirão novo, não, desde o Mineirão antigo, falo isso da BR torcedor, como cronista, era muito grande a dificuldade para cadeirantes, por exemplo, assistir jogo no Mineirão. Era muito difícil, era muito sofrido para o cadeirante assistir jogo no Mineirão. Hoje você é promotor, inclusive, do Mineirão. O que já conseguiu avançar nessa causa? João, primeiro lembrar que tivemos a pandemia aí. Eu fui contratado em dezembro, quando nós começamos a inserir nossos projetos. As coisas foram paralisadas por força maior, por causa da pandemia, mas já tinha muita coisa acontecendo.
o orgulho que eu tenho é ver uma equipe totalmente engajada. Nós estamos agora com um estágio, com todos nós, com uma mentalidade inclusiva. Hoje, como nós trabalhamos, é exatamente nada sobre nós sem nós, convidando as pessoas. O Leônidas, eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu sei da história de torcedor de futebol. Eu fui torcedor de futebol, agora eu não posso falar que eu sou para não criar problema. Inclusive, não estou nem assistindo o jogo do meu time. Mas eu fui torcedor de futebol. E uma coisa que eu não gosto de ouvir, assim, aí, pessoal também, é quando o pessoal fala Mineirão raiz versus Mineirão atual. Cara, o Mineirão atual, para mim, aí eu falo para mim, é mil maravilhas, porque o jogo, cara, eu lembro de 1996, primeiro jogo que eu fui na minha vida, Atlético e Portuguesa, semifinal do Campeonato Brasileiro. O meu tio comigo, eu igual papagaio de pirata, a cadeira de roda segurando nas outras cadeiras, outros torcedores, porque os torcedores se movimentavam muito para abrir espaço e dar visibilidade. E quando era gol, eu passava de colo em colo, ia parar no torcedor lá na frente, e eu nem sabia que estava. A gente não tinha visibilidade. Eu não conseguia enxergar o jogo mesmo. E vem o Mineirão, vem a reconstrução. Qual que é o problema hoje que eu via com o torcedor? Então, é uma coisa que nós temos lá como principal luta. É um problema pedagógico, um problema comportamental muito gigante do torcedor que nós temos. Cara, eu lembro de quando eu era torcedor, eu escutava assim, dá licença para eu enxergar, para que você está aqui? Por que você está aqui? Aqui não é seu lugar. Sendo que a gente quer ir além das normas. Nós estamos dentro das normas? Estamos. Mas a questão da visibilidade é social também. E como que nós vamos alcançar esse torcedor? Será que a gente está querendo... Será que a gente ainda acredita, está querendo chegar muito longe? Mas nós podemos alcançar esse torcedor com os times. Eu acho que essa responsabilidade tem que ser com os times também, porque os torcedores são dos times e nós fazemos parte dessa torcida. E quero falar também que nós vamos... pessoa com deficiência não é só cadeirante. Nós falamos muito de cadeirante. E vocês já ouviram falar de alguma demanda de surdo dentro do estádio? Eu raramente, e depois, quando eu estava fora do estádio, eu raramente escutava. Entrei no estádio e comecei a escutar. Nós criamos um telão com libras no Mineirão. Então, assim, estávamos com uma pauta gigantesca para o ano, estamos com uma pauta grande para o ano. E tivemos visitas de grandes lideranças, de pessoas com deficiência, para escutar as particularidades. Então, não só cadeirante, nós entendemos e queremos dar a melhor experiência para o torcedor como um todo. E trazer os pais e as mães de crianças com deficiência, crianças sem deficiência, e que ali seja o lugar mais acolhedor possível. Eu fiz uma pesquisa com a minha equipe, junto com vários PCDs, né? Sobre questões importantes. E aí me falaram questões, por exemplo, de calçadas, de adaptação de calçadas, questão, por exemplo, das concessionárias, né, de CEMIG, Copasa, que fazem obras e depois na hora... Isso mata todo mundo de raiva. Né? Mata todo mundo de raiva. Vai lá, às vezes, faz o asfalto novinho na sua rua, vem a CEMIG, a Copasa, fura um buraco lá e depois bota aquele asfalto meia boca lá, que fica uma porcaria. Isso mata todo mundo de raiva. Mas isso gera, para a pessoa com deficiência, por exemplo, cadeirante, uma dificuldade maior para dar mobilidade, para dar acessibilidade. A questão da falta de visibilidade por parte da prefeitura nas campanhas de publicidade, de questões ligadas às pessoas com deficiência, a falta de projetos para empregabilidade para pessoas com deficiência. Então, essas são questões importantes para serem debatidas, para serem pauta na próxima eleição? São, e para nos afirmar ainda mais como cidadãos, como pessoas produtivas dentro da cidade. Cara, e assim, Belo Horizonte precisa de mais. Eu não sei se você sabe, hoje eu estou em São Paulo. Eu vim fazer um trabalho aqui em São Paulo. E a diferença para andar na rua, aí eu falo arquitetônica, de calçada para eu atravessar, é muito gritante. O transporte público aqui tem ônibus, vários ônibus acessíveis, tem ônibus adaptados também, mas tem vários ônibus acessíveis. E por que nós não podemos? Por que Belo Horizonte não pode ser inclusivo? Eu entendo que falta vontade, esse é meu entendimento. Falta vontade, falta chamar a classe da pessoa com deficiência, todos nós, sem vaidade,
E a gente querer, vou fazer um pouco mais, a gente não precisa ser perfeito, até porque eu não acredito no 100% inclusivo, eu acredito no cada vez mais inclusivo, porque depois vai chegar uma outra demanda de uma outra condição que você não teve conversa, que você não conhecia, eu também não, e aí falou assim, e nós vamos entender aquela particularidade. É a minha forma de pensar uma coisa, né, Davi? 25% da população tem algum tipo de deficiência, né? Diversas, diferentes deficiências, mas tem algum tipo de deficiência. Nós somos um quarto da sociedade, né? Deficientes físicos, mentais, todo tipo de deficiência física, né? A questão do cadeirante, a questão do deficiente visual, do deficiente auditivo, e cada um tem um impacto diferente, precisa ser respeitado e incluído de uma maneira diferente, né? Cara, sim, e assim, eu acho que nós temos que ter o diálogo. Eu já falei, vou repetir, a maior ferramenta da inclusão é o diálogo. Então, tanto eu quanto a pessoa que não tem deficiência, nós somos pessoas, então não precisamos ter uma relação muito cheia de melindre. A gente precisa ter essa aproximação. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum de conversar com você, e isso não quer dizer que eu estou te ofendendo, inclusive. Cara, eu tô sendo convidado para diversas lives. Eu aceitei porque eu te conheço, eu te vi, tive a convivência com você dentro do CrossFit e a gente malhando na mesma turma, aqui na inclusão. O meu corpo é diferente, mas a gente no mesmo ritmo e eu fazendo dentro da minha particularidade. Mas eu vou te falar um negócio, você estava me dando era um banho. Eu lembro disso, que eu, inclusive, te pedi uma oportunidade para filmar e para mostrar. Você estava muito melhor que eu no preparo físico, viu? Pois é, e aí nós não podemos ter limites. E quando, por exemplo, aí, não quero que você se sinta ofendido, mas quando você diz deficiência mental, assim, vamos aproximar mais. Síndrome de Down não é deficiência mental, é deficiência intelectual. Existe o sofrimento mental. Cara, isso quer dizer que eu estou te chamando a atenção? Não, de forma alguma. Entendeu? Nós não temos conhecimento. E vamos aproximar para o conhecimento. Isso que você faz, de ter a live, de me convidar, e eu já indiquei outras pessoas para você convidar, isso é abertura, entendeu? Isso é se propor ao diálogo. Então, e também, né? Assim, nós temos que aprender muito sobre todas essas questões, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa sociedade. Mas como não está dentro da nossa casa, às vezes nós somos ignorantes mesmo, e nós não podemos ter vergonha de assumir nossa ignorância. Né? E é só assumindo a ignorância que a gente vai ter condição e capacidade de aprender para melhorar no nosso dia a dia. E tem momento mais propício para a gente quebrar as nossas vaidades, nossos desconhecimentos, é falar, cara, eu não sei, hoje eu falei, eu não sei fazer isso. Isso não é meu. Se você me ensina. Então, assim, eu estou tentando, e não quero nunca que você sinta. É só trazendo, para você entender também, para todos que estão nos ouvindo, que não precisa ter esse distanciamento, não tem problema nenhum, não vai me ofender. Quando você for falar, vocês assim, não fica tranquilo. O que você quer saber? Pessoa com deficiência, portador de necessidade especial? Não, não é. Se eu nasci assim, se eu nasci assim. O bom é a aproximação. Porque, Davi, deixa eu te falar uma coisa importante. Eu bato muito na necessidade de Belo Horizonte ser uma cidade, um polo gastronômico, turístico, cultural. Eu acredito muito nesse potencial de Belo Horizonte para o futuro, para gerar emprego, para gerar renda, para dar oportunidade de trabalho para a nossa sociedade. Belo Horizonte é uma cidade pronta para receber o turista com algum tipo de deficiência. Eu preciso melhorar nisso também da iniciativa privada, nossos bares, nossos restaurantes, nossos hotéis, nossos parques, todos os prestadores de serviço. O que você diria, já falando um pouco do serviço público, o que você diria para a iniciativa privada? Ao meu ver, o Belo Horizonte precisa mudar totalmente a sua questão estrutural, atitudinal na relação da pessoa com deficiência. Estrutural na sua questão arquitetônica, ter mais estratégias inclusivas ou realmente reformar a cidade, os estabelecimentos, os locais públicos, e quebrar essa barreira atitudinal. Quebrar esse desconhecimento, essa desinformação, esse medo, esse melindre de relacionamento. Eu acho ainda que é um processo.
Mas é um processo tranquilo também de ser quebrado. Basta chamar para participar. Eu acredito que os problemas só são resolvidos com planejamento, com estratégia e com trabalho. Eu estou me dedicando muito, muito, muito à construção do nosso plano de governo. Em todas as áreas. Tenho ouvido ambientalistas, tenho ouvido engenheiros, tenho ouvido empresários, tenho ouvido funcionários públicos, tenho ouvido moradores de vilas e favelas, dos bairros mais ricos, tenho ouvido do topo de Belo Horizontino e de Belo Horizontino. Jovens, idosos, e eu queria muito te convidar para contribuir. É óbvio que eu não estou dizendo que isso seja qualquer tipo de engajamento na campanha ou de compromisso. É trazer ideia, não importa quem você vai votar, quem você vai apoiar, as suas ideias são muito bem-vindas. Gostaria de compartilhar esse convite também a todos os assistentes nas suas áreas. Né? Nós devemos ter aqui médicos, garis, advogados, pedreiros, donas de casa, pais, mães, devemos ter todo tipo de gente que nós estamos agora. Gostaria muito de abrir as nossas redes sociais para receber contribuições para o nosso plano de governo. Gostaria muito de merecer as suas ideias, as suas contribuições, para que entre no nosso planejamento e que, se o Belo Horizontino achar que as nossas propostas são boas, nós podemos ter a oportunidade de fazer em prática. João, isso aqui não é fazendo média, eu deixo para você aqui as minhas portas abertas para a gente construir junto as ideias. Eu tento cada vez mais quebrar minha vaidade, eu tenho uma luta, o meu corpo é minha bandeira, então eu tenho uma luta que eu preciso fazer parte com outras pessoas, preciso abraçar e estar junto com outras pessoas com deficiência. Sou uma voz ativa em Belo Horizonte também, uma das vozes ativas. Então, você pode contar comigo, me dispõe, fique à vontade, para qualquer coisa. Eu quero também fazer um cumprimento ao Mineirão. Quem me acompanha na rádio sabe que eu sou um ferrinho de dentista no Mineirão há 20 anos da Itatiaia. Tudo que tem de errado no Mineirão, eu aponto o dedo, eu cobro, eu falo, eu reclamo. Eu fiquei famoso por reclamar, por exemplo, da falta de ovo no tropeiro do Mineirão. Meu amigo Thiago Reis da Itatiaia pega no meu pé, de tanto que eu falo do ovo no tropeiro do Mineirão, virou até piada entre os ouvintes da Rádio Itatiaia. Olha, eu sou a pedra no caminho da vidraça Mineirão. Tudo que tem de errado no Mineirão esses anos, eu sou o cara que mais cobra. Mas eu aprendi uma coisa na vida, que a gente tem que reconhecer aquilo que é certo, que é bem feito, que é correto também. E gostaria de reconhecer essa iniciativa do Mineirão, de te convidar para essa função de produtor inclusivo do Mineirão. Porque isso é dar visibilidade à causa, é respeitar a pessoa com deficiência, dar uma oportunidade para que as pessoas com deficiência sejam ouvidas, para que os problemas sejam resolvidos, e para que tenham a oportunidade de solucionar como especialista na questão. Então, quero cumprimentar muito a diretoria do Mineirão por essa ideia, por essa iniciativa, e te desejar muito sucesso nas adaptações necessárias do Mineirão para que a gente tenha um estádio inclusivo. Obrigado pela oportunidade de conversar, obrigado por essa troca de experiência, obrigado por me tornar uma pessoa menos ignorante nessa causa e me ensinar. É verdade, olha, nós temos que assumir nossa ignorância em tudo. Nós somos pessoas falhas. Eu falo muito isso. Nós fomos criados numa sociedade machista, numa sociedade homofóbica, numa sociedade racista, numa sociedade que discrimina os diferentes, aqueles que não são iguais a nós. E nós precisamos superar isso. E a gente só supera isso com informação, com educação. E o que você está fazendo hoje aqui é nos educar sobre uma questão que está presente na nossa sociedade, já que nós temos um quarto da sociedade com algum tipo de deficiência, e muitas vezes a gente se recusa a ouvir, a aprender e a avançar. Então, o que você está fazendo hoje aqui se chama educação coletiva. Então, quero te agradecer muito por estar presente. João, agradeço novamente. Obrigado pelas palavras, pelo carinho. Desse 1/4, desse número que você trouxe, de pessoas com deficiência no Brasil, acredite, 1% desse número trabalha com carteira assinada
trabalha e está inserida no mercado de trabalho. Então, a Vou gente te tem dar uma que... notícia boa aqui para fechar, viu? São Paulo acabou de ter um gol anulado. Eu tenho certeza que você vai ficar feliz com essa notícia. Eu não torço mais, não, João. E um Olha, abraço, obrigado, viu, cara? grande, viu? Obrigado. Tchau, tchau. E olha, vou te dar outra notícia então, viu? Não desliga não. Você falou que não torce, eu vou te falar que o Galo acabou de fazer 1-0, viu? Você Ixi, não Maria. torce, você vai se contar com isso, Eu não. não torço, não. Obrigado, um abraço grande. Obrigado, cara. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado a todos que nos acompanharam. Foi uma aula de inclusão aqui do Davi César, que é produtor inclusivo do Mineirão. Um abraço grande. Valeu, rapaziada.